Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Empreendedores, vamos conhecer os desafios do empreendedorismo na primeira pessoa. São alumni da Universidade do Porto que partilham connosco as suas histórias e experiências na criação dos seus próprios negócios. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco Yara Rodrigues, nutricionista, apaixonada por promover uma alimentação saudável e equilibrada. Licenciou-se em Ciências da Nutrição e Alimentação pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, especializou-se em Medicina Funcional pela Fundação Universitária Ibero-Americana, é autora de 3 livros, participa em programas de televisão e colabora regularmente com várias publicações. É embaixadora e consultora de nutrição para várias marcas nacionais e internacionais e fundadora da clínica Yara Rodrigues e do projeto Yara Kitchen, onde promove o bem-estar através de uma alimentação saudável e eventos educativos. Olá Yara, bem-vinda ao Alumni Mundos. Olá, e muito obrigada, até me senti importante aqui com esta apresentação. Uma pessoa às vezes demora a perceber que estou a falar de nós, não é? Quando vamos percebendo que já se passaram quase 20 anos desde que me licenciei, repare. Portanto, eu acabei em 2008, foi precisamente o ano em que, dia 8 de novembro de 2008, foi quando concluí aqui o meu percurso na faculdade, neste caso na Universidade do Porto, na FECNALP, e é muito curioso quando, se calhar só nestes momentos é que uma pessoa se apercebe realmente o percurso, não é? Porque vivê-los diariamente e já estar, como eu costumo dizer, aqui em velocidade cruzeiro, às vezes damos por nós a relembrar por tudo o que passamos e por todas as situações, boas, menos boas, as aprendizagens, e portanto, cá estamos. Percebemos aquilo que fizemos, não é? Aí é que nós percebemos aquilo que já fizemos. Yara, vamos começar pelo início. Porquê a nutrição? Eu acho que desde muito cedo sempre me interessei por um estilo de vida saudável e comecei a ter noção disso relativamente cedo. Porquê? Primeiro porque eu tenho uma doença autoimune, tenho um Crohn, tenho uma doença inflamatória intestinal, portanto que me obrigou, de certa forma, a olhar um bocadinho mais para a minha saúde, ou mais precocemente obrigou-me a ter este cuidado na alimentação, este cuidado com a minha saúde, e portanto acho que neste meu percurso de saúde, aliado também a várias questões, a minha irmã sofreu aqui uma doença de comportamento alimentar, 2 das minhas melhores amigas também estavam aqui numa relação menos boa com a comida, e eu acho que desde muito cedo fui-me apercebendo da importância deste estilo de vida e deste impacto que a alimentação tem na vida, na saúde e obviamente no equilíbrio emocional, que hoje em dia se fala tanto e dá-se tanta relevância à saúde mental, mas eu acho que muito precocemente fui de certa forma obrigada, entenda-se, eu hoje em dia digo obrigada à minha doença por me ter se calhar colocado no percurso certo, porque eu acho que se calhar, se assim fosse, eu estaria neste momento numa área de medicina, seria médica, porque curiosamente eu sempre estudei para ser médica, ok? E já quando tinha a média, uma média que eu sou de Lisboa, na realidade até vou recuar aqui um bocadinho, eu não sou portuguesa, eu vivo em Portugal desde os meus 3 anos. Nasci na África do Sul, a minha mãe é da Venezuela, o meu pai é de Madrid, isto é toda aqui uma envolvência. Mistura, exatamente, é toda aqui uma grande mistura. E durante praticamente toda a minha vida, sempre que me perguntavam qual é que era a minha saída profissional, o que é que eu ia fazer quando fosse crescida, eu respondia sempre, vou cuidar das pessoas, vou ser médica. E assim fiz, propus-me a isso e estudei o mais que pude, e de facto quando já tinha esta minha média para entrar em medicina, numa conversa de praia, curiosamente, com duas, neste momento amigas, na altura 2 vizinhas da sombrinha ao lado, por assim dizer, uma delas estava realmente a estudar medicina na Universidade do Porto, na FMU, na FMUP, aliás, enquanto que a outra ainda estava a candidatar-se também tinha menos um ano do que eu, e estava-se a candidatar também para medicina. Portanto, eram 2 irmãs com uma diferença de idades mais ou menos de 3 anos. E elas falaram, eu vivo com uma lisboeta também, que está a estudar na Faculdade de Ciências da Nutrição. E eu,
faculdade o quê? O que é Ciências da Nutrição? Repare, estamos a falar há 20 anos atrás, Sim. ok? Onde em Lisboa pouco ou nada se falava de nutrição, falava-se sempre de dietética, portanto estava longe de ser um curso, digamos, com profissionais de saúde, portanto aqui era um auxiliar de saúde, portanto uma coisa que não estava propriamente nos meus planos e não criticando de todo, mas não era ali que eu estava a pensar, a engrenar, por assim dizer. Depois comecei a pensar, o que é Ciências da Nutrição? Eu adoro cozinhar, esta parte da alimentação, de certa forma, faz parte também da forma como eu consigo melhorar a minha saúde gastrointestinal. Comecei a tentar averiguar um bocadinho o que era isto das Ciências da Nutrição e Alimentação e um bocadinho à rebelia dos meus pais, curiosamente, inscrevi-me em Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto em primeira opção e só depois em Medicina. Neste caso, em Lisboa. E claro que entrei, não é? Portanto, começa aqui a minha jornada rumo ao Porto e rumo ao Norte. E a minha família materna, uma boa parte da minha família materna é do Norte, Irmesinde, Santa Maria da Feira e por aí em diante. Portanto, eu pensei, é aqui que eu vou e, no limite, se me arrepender, tenho sempre hipótese de, aos 18 anos, recuar e então voltar para Lisboa e aí sim iniciar a minha carreira, os meus estudos em Medicina. E a partir daí acho que o meu destino foi traçado, ok? Eu fui para o Porto, adorei, acho que honestamente foi o meu ponto de viragem, primeiro porque me obrigou a crescer muito, o facto de sair de casa, da bolha e ter que me responsabilizar também um bocadinho por mim, pela minha vida, pela minha alimentação, ter aqui mais autonomia, perceber efetivamente o que era isto de estudar fora de casa, enfim, acho que tudo começou aqui, com, diria, um espírito um bocadinho rebelde, de um bocadinho às escuras, inclusive, porque não tinha aqui nenhuma referência que me falasse sobre o que é Ciências de Nutrição e Alimentação. E pronto, eu costumo dizer que eu acho que a nutrição não fui eu que a escolhi. Foi as próprias Ciências da Nutrição que me escolheram a mim. Exato. Foi um caminho que tu própria não sabias que existia, não é? Foi-te levando. Não sabia, não fazia, ou seja, tinha noção de que existia, em contexto hospitalar, áreas de dietética, mas estava longe de imaginar que isto fosse uma licenciatura com 5 anos, na altura ainda os 5 anos, que tinha aqui uma parte teórica, prática também muito ligada à medicina, não tinha noção absolutamente nenhuma. Portanto, quando fui, confesso, um bocadinho às escuras, mas curiosamente o primeiro ano é tão ciência, é tão teórico e tinha lá praticamente todas as equivalências que eventualmente era um argumento que os meus pais queriam que eu usasse caso me arrependesse, mas eu acho que a minha trajetória foi muito construída pela minha ida, porque eu acabei por ir muito liberta de preconceitos, de não, eu não quero ir para a medicina, está tudo certo, é o que é, nem todos temos que ser felizes numa única vocação. E de facto acho que esta aliava duas grandes paixões que tenho, que é o cuidar da saúde e do doente em si, do paciente, o utente, e a parte da cozinha e da culinária, que é de facto uma área que eu amo e que me deixa muito tranquila, e é isso que hoje em dia ainda faço, o que me deixa extremamente feliz. Yara, qual foi assim o teu primeiro projeto em que tu te sentiste empreendedora? Foi a tua clínica? Foram os teus livros? Eu não sei o que é que começou primeiro. Começou por ter os livros, ou seja, na realidade começou, eu acho que o momento em que me senti mais empreendedora foi provavelmente ali entre 2010 e 2011, quando fui convidada para fazer um programa na SIC, em que tinha que ser nutricionista, portanto de uma equipa, era um programa que era um concurso, por assim dizer, onde havia vários participantes, neste caso 64 participantes, que faziam o chamado Extreme Makeover. E havia uma equipa de médicos, neste caso um dermatologista, um cirurgião plástico, havia uma psicóloga, uma nutricionista, os médicos dentistas. Aliás, o grande mote deste programa era principalmente a parte da dentição. E, portanto, aí foi a primeira vez que eu tive que me envolver aqui num projeto completamente diferenciador de tudo aquilo que era o meu percurso académico, entenda-se estudar, consultório, era, portanto, gravar aqui coisas onde eu tinha que construir os meus próprios
os guiões, onde eu tinha que, de alguma forma, sair muito da minha zona de conforto. E acho que a partir daí começou também um lado um bocadinho mais mediático, comecei a ir à sociedade civil, comecei a ser convidada por outros programas, transitando aqui entre RTP, SIC, TVI, e onde acho que este meu projeto, por assim dizer, já social, vou-lhe chamar assim, porque era mais externo à consulta propriamente dita, em que eu tenho um paciente à minha frente e intervenho diretamente na pessoa, ou no coletivo, já em contexto de clínica. Acho que foi aqui. Foi o momento mais empreendedor que eu tive, foi um voto de confiança que eu própria me propus a mim de que era capaz. Que não sou jornalista, não sou figura pública, não sou nada disto, mas acho que estou capaz e acho que foi realmente um momento de um ponto de viragem muito importante na minha carreira, que continua até hoje um bocadinho nesta abordagem. E claro que ali em 2016 já o meu próprio negócio, neste caso, sempre tive aqui um bocadinho este espírito mais rebelde e empreendedor, e acho que uma das maiores dificuldades que eu me fui apercebendo com o tempo, e principalmente no exercício da profissão, é que às vezes tinha muito pouco tempo de qualidade com os meus pacientes. Tinha às vezes 15 minutos, 20 minutos, era o tempo que me era permitido em contexto clínico para estar com as pessoas. Eu dizia, isto não é tempo nenhum de qualidade, como é que eu vou tentar reeducar hábitos numa pessoa se eu estou com ela 15 ou 20 minutos? Eu não tenho tempo para a conhecer, eu não tenho tempo para perceber quais é que são efetivamente os hábitos alimentares desta pessoa, qual é que é a relação que esta pessoa tem com a comida, em que contextos e em que modelo é que esta pessoa vive. E foi precisamente em 2016, no ano em que me ia casar, em que decidi que, isto foi em julho, sair de onde eu estava. Eu tinha andado a trabalhar em várias clínicas, as quais gostava de todas, porém nenhuma delas ainda coincidia com este meu conceito mais integrativo e mais holístico, por assim dizer. E em 2016 decidi, acabou, está na altura, acho que já estou com as competências do meu lado para ter um negócio próprio, para abrir o meu próprio espaço e tentar ultrapassar a dificuldade que realmente as pessoas tinham num acompanhamento nutricional mais próximo, mais personalizado, e é aí que nasce então a Clínica Yara Rodrigues. E depois, mais tarde, em 2018, o conceito Yara Kitchen, que já é um conceito de workshops, de aulas, no fundo, um espaço um bocadinho híbrido, onde eu pudesse aliar a ciência à prática na cozinha, não é? E que ajude ou pacientes ou grupos de pessoas, no fundo, a atingir os objetivos de forma, diria, realista, sustentável e pronto. E acho que, felizmente, as coisas têm corrido muito bem. A equipa tem crescido e eu acho que isso é a grande manifestação de que este sonho hoje em dia já é concretizado e estendido a um grupo de pessoas que já somos 12, não é? Portanto, é tempo inteiro, o que é muito bom. Sim. Quais foram os maiores desafios que tu enfrentaste nestes projetos e como é que os superaste? Eu diria que claramente o meu maior desafio foi a gestão de todas as áreas de negócio. Eu digo sempre, ser nutricionista é uma coisa, gerir a clínica é outra e completamente diferente, não é? Eu tive que aprender muito sobre gestão, sobre marketing, sobre liderança, ao mesmo tempo tentar acompanhar e manter a excelência no atendimento aos pacientes. Eu acho que isto implicou muitas horas investidas em estudo, rodeando-me sempre de profissionais que, de certa forma, fossem competentes e me fossem dando os inputs para que cada experiência fosse ultrapassada e superada. E pronto, isso levou-me naturalmente a falhas, a erros que pouco a pouco se têm superado e acho que é muito por aqui, não é? Tu falaste um bocadinho dos erros e essa questão eu tinha aqui. Alguma vez sentiste que tinhas fracassado? O que é que tu aprendeste com esses momentos? Tanto. Fracassado, mas, não é? Eu percebo. Sim. E não uma pessoa comete, não é? Eu acho que nós muitas vezes temos medo de errar e temos medo do fracasso, mas eu cada vez digo mais que eu já fracassei muitas vezes, já errei muitas vezes e ainda bem. E diria, e apontando se calhar só a uma, também para não estender muito esta nossa conversa, porque já deu para perceber que eu falo, eu sou das que falo bastante. Eu acho que provavelmente um dos momentos mais desafiantes foi quando tentei expandir, se calhar, os serviços da clínica demasiado rápido. Okay? Queria chegar a tudo, queria ter as várias áreas logo implementadas, ter logo uma estrutura bem consolidada, ter a certeza absoluta que as pessoas que contratavam estavam comigo eram as definitivas
E acho que isso me trouxe uma imensa dificuldade na gestão, em perceber que às tantas já não estava a conseguir acompanhar adequadamente os meus pacientes, estava a deixar a minha prática clínica para trás em função deste rumo que a clínica estava a levar, e percebi claramente que às vezes crescer devagar e com mais consistência é efetivamente a melhor opção. Acho que, ou antes, aprendi que cada passo deve ser dado com estratégia, e nem sempre só com entusiasmo. Pois, percebo. É passos pequeninos, não é? Exatamente, é isso mesmo. Às vezes mais vale menos passos, mas bem dados, do que uma passada demasiado grande em que a perna não acompanha a extensão e depois às tantas a queda pode ser muito mais abrupta e até inclusive pôr em causa e pôr toda uma equipa em causa, não é? Numa área cada vez mais competitiva, não é? Porque a área da nutrição nos últimos anos tem crescido imenso, não é? Imenso. Imensas contas no Instagram, imensas plataformas de nutrição, há coisas boas, coisas más, não é? Nós sabemos sem dúvida, que tem a mesma sem qualidade. Sim, sem dúvida. Mas numa área cada vez mais competitiva, que estratégias é que tu usas para te manter à frente da concorrência? Como é que tu fazes a divulgação do projeto? Porque vocês também têm um projeto um bocadinho diferente, não é? Como tu disseste, toda esta abordagem holística, não é? Mais funcional. Nem todos os nutricionistas têm esta abordagem, não é? Sim, há vários tipos de dietas hoje em dia, não é? Exatamente, é muito por aí, temos também todo um ciclo de vida, não é? Eu acho que, em primeiro lugar, e cada vez, é curioso como o passar dos anos, ou como eu costumo dizer, este ter chegado aos 40, assumidamente é também uma forma de maturidade, porque eu olho para trás e se calhar antes a concorrência eu via sempre como algo mau, que eu tinha que competir com elas, e quando digo elas, as nutricionistas, entenda-se qualquer que seja o género. E eu hoje em dia digo que ainda bem que existe, e a concorrência é boa, eu digo sempre, é um constante motor, é aquilo que não me deixa adormecer, é aquilo que faz com que me obrigue, de certa forma, a manter atualizada, porque as novas gerações estão claramente muito mais tecnológicas, estão muito mais rápidas nas ferramentas digitais, e eu se calhar tenho que trabalhar um bocadinho mais para acompanhar uma geração que tem menos 10 ou 20 anos do que eu, e eu acho que isso não é necessariamente mau. Eu acho é que nós temos que investir em formação contínua, para tentar oferecer sempre o atendimento mais personalizado, mais atualizado naquilo que é as tendências atuais, e eu acho que são claramente estas as peças chave, não é? É ouvir o público, há bocadinho dizia, e bem, eu estou realmente muito presente nas redes sociais e acho que tem sido muito também por ali que eu me tenha percebido, não só do feedback direto das pessoas, como também dos pacientes, que obviamente me seguem, mas acho que me permite muito realmente perceber quais é que são estas tendências, o que é que eu não quero, o que é que eu quero, qual é o meu caminho, como é que eu posso também desafiar os restantes membros da minha equipa a acompanhar o mercado, como é que podemos inovar nos serviços que oferecemos. Eu acho que não há nada como também esta escuta ativa, não é? E o público muitas vezes diz-nos qual é que é o caminho certo, e claro, depois depende de nós e do nosso discernimento e das nossas vontades seguir com aquilo ou não. Eu hoje em dia tenho uma equipa de nutricionistas, uma mais dedicada ao desporto, uma mais ao materno-infantil, outra mais à área do cancro, outra mais à saúde intestinal, quer dizer, cada uma de nós foi se especializando um bocadinho naquilo que cada uma gosta, ao mesmo tempo que todas exercemos nutrição, porque somos todas nutricionistas. Portanto, acho que nada como também acompanhar muito aquilo que é a relação, digamos, de confiança com o público e com os nossos pacientes para prosseguir com esta tendência. Sim, e também perceber, se calhar, qual é o vosso tipo de paciente, não é? Exatamente. Vos procuram, não é? Um bocadinho. Isso. Sim, é muito importante conhecer qual é que é o nosso público-alvo, porque essa também é outra, que às vezes nós achamos que nichar o público é mau. Não é! Há determinadas pessoas que me vão procurar se calhar mais porque sabem que eu partilho que tenho uma DI, portanto que tenho uma doença inflamatória intestinal, portanto se calhar eu sou provavelmente uma pessoa que terá mais sensibilidade para acompanhar pessoas que partilham desta minha situação autoimune. E quando eu digo uma DI, digo um Crohn, uma colite ulcerosa, uma fibromialgia, uma artrite reumatoide. Porquê? Porque não deixa de existir aqui realmente um ramo comum em que já houve internamentos, em que já houve uma série de desafios
de saúde, e se calhar esta sensibilidade não é partilhada por outra pessoa que, embora tenha estudado muito, não sabe o que é estar do lado do doente, não é? Portanto, isto volta um bocadinho, nada como escutar, manter-me atualizada e perceber que inclusive também a tecnologia em si, e estas novas ferramentas e transitar ali do analógico, eu adoro o analógico, ainda sou muito do papelinho. Sim. E de escrever, eu adoro à minha frente com papéis e canetas e tudo. Eu também. Preciso muito disso, inclusive, para memorizar e fazer os meus rabiscos todos, mas admito que à velocidade que as coisas vão hoje em dia, nós temos que também saber acompanhar. Pode não ser, se calhar, à mesma velocidade, mas será a velocidade que nós nos competirmos, também a nós competirmos, a nós de fazer. Quais foram as lições mais importantes que tu aprendeste na tua carreira como empreendedora? Eu acho que é isso, aprender com os erros, é tentar sempre entender quais é que são os meus limites. Eu tenho uma escala na minha cabeça que quase que diariamente tento sempre obedecer, que é o que é urgente, o que é importante e o que é relevante. Muitas vezes confunde-se tudo e está tudo na ordem do já, para ontem. E ganhar um bocadinho esta perspectiva de calma, de tranquilidade, de serenidade, aprender a dizer mais vezes que não faz de mim uma pessoa inacessível, mas faz de mim se calhar uma pessoa um bocadinho mais calculista. E quando digo isto, não digo isto no âmbito negativo, porque às vezes vemos estas palavras tão fortes como algo sempre de algo, não dá para chegar ali, não podemos falar com ela. Não, eu hoje em dia tento perceber onde é que eu posso gastar o meu tempo. Eu tenho 2 filhos, tenho um marido, tenho uma casa, tenho uma clínica, eu tenho o meu tempo mais do que ocupado. Portanto, eu não posso dizer que eu trabalho as 8 horas ou as 40 horas semanais, não é? Porque estaria aqui a ser só ridícula. Isso é o meu mínimo de consultas semanais. Não é fora tudo o resto. A introdução que disse, e bem, eu acabo por já estar aqui em tantos setores que eu tenho que saber priorizar e organizar bem a minha agenda, entenda-se, é muito à semana, nem é tanto ao mês, porque senão é impossível. Portanto, diria que a grande aprendizagem tem sido isto, é respeitar o meu tempo, a respeitar o tempo das coisas e a perceber que nem sempre temos que ir a todas ou chegar a todas. Às vezes não é o momento certo para estar apostar num determinado objetivo, porque se calhar haverá um momento certo para isso e pode ser só um ano depois. Portanto, respeitar os tempos, respeitar a ordem das coisas, eu diria que tem sido aqui o meu maior desafio e aquilo que eu me tenho tentado reeducar a mim mesma para cumprir. Que conselhos é que tu darias a outros jovens que desejam iniciar o seu próprio negócio? Eu acho que claramente que acreditem no seu potencial. Estudem bem o mercado, estudem o que é a concorrência, não a vejam sempre como algo mau, como algo que esta pessoa faz e aquela também, e portanto eu não vou atrás, não tenho que fazer igual. Nós podemos fazer igual e mesmo assim ser um player. Ok? Portanto, nós podemos ser uma peça equivalente a outra, mas ter tanta relevância quanto o meu irmão, o meu primo, o que quer que seja. Portanto, estudem o meu mercado, não tenham medo de errar. Cada experiência é claramente uma aprendizagem e, acima de tudo, eu digo sempre, façam algo pelo qual são verdadeiramente apaixonados. Porque senão é muito difícil trabalhar tantas horas, dedicar-se tantas horas, quando a pessoa está frustrada, está triste, desiludida ou não, por simplesmente não gosta do seu percurso profissional. Eu claramente trabalho mais horas do que dedico o meu tempo à minha família. Portanto, e porque o meu fim de semana é dedicado a eles, o meu fim do dia também, mas quer dizer, se eu somar o número de dias úteis e as horas que eu dedico à minha profissão, se eu estiver infeliz, isto claramente não vai correr bem. Sim, porque nós passamos muito tempo no trabalho, não é? Muito tempo, muito absorvidos e depois, claro, depende sempre da forma como cada um quer abraçar os seus projetos, não é? Eu claramente gosto do que faço, sinto-me muito feliz e quero que os meus filhos também partilhem disto, que escolham profissões ou escolham o futuro deles em função de algo que lhes dê esta pica, esta vontade de ir trabalhar e não aquela coisa do mais um dia em que vou trabalhar, mais tudo a custo. Vou cumprir o horário, não é? Vou cumprir isso, o horário. Exatamente. É isso mesmo. Não teremos empregos, teremos trabalhos. Exatamente. Qual a mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomatas e a toda a comunidade da Oporto?
Bem, a começar que diria mesmo que a minha formação na Universidade do Porto deu-me bases muito sólidas para construir a minha atual carreira, não é? Portanto, se eu tivesse que voltar a escolher tudo de novo, era precisamente como fiz. Portanto, voltava a escolher Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, continuava a passar estes 5 anos maravilhosos que foi viver no Porto e portanto, repetia tudo. E diria que claramente o conhecimento é um dos ativos mais valiosos que temos. Portanto, conhecer, aprender, estudar, estarmos constantemente a atualizar-nos é fundamental. E seja na área que exercemos como outras. Porque na realidade, hoje em dia, por exemplo, eu tive que aprender muito sobre gestão, sobre marketing, tive que me reinventar neste meu papel de empreendedora. E, portanto, aproveitem as oportunidades e nunca deixem de aprender, nunca deixem de arriscar. Não vejam os medos como obstáculos, vejam os medos como superação. E acho que vão claramente conseguir o sucesso que querem. E pronto, e serve o que serve. Aqui está o meu exemplo de alguém que nunca desistiu de tentar e todos os dias tenta se superar e ser a sua melhor versão. Muito obrigada, Yara. Quanto a nós, vemos no próximo Alumni Mundos. Até lá!